Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Muito obrigado, Darryl. Felicidade estarmos juntos mais uma vez para o Encontro com a Palavra. Continuando o nosso estudo do Velho Testamento, vamos analisar pela terceira vez o livro de Deuteronômio. Observamos que esse livro é uma coletânea de sermões que Moisés proferiu ao povo de Deus antes deles invadirem a terra de Canaã. Depois de caminharem durante 40 anos no deserto, eles finalmente decidiram assumir um compromisso de fé e atravessar o Rio Jordão para invadir a terra de Canaã e tomar posse de seus bens espirituais. A última coisa que Moisés fez antes de morrer foi dizer todos esses sermões que estão registrados no livro de Deuteronômio. Sabe, a nossa intenção é ter uma visão geral desses sermões. Em nosso último encontro, estudamos o sermão de Moisés sobre a graça de Deus. Isso está registrado nos 6 primeiros versículos do capítulo 9 de Deuteronômio. Esse sermão é seguido no capítulo 10 pelo sermão sobre a nossa resposta à graça de Deus. Isto é sempre enfatizado nas Escrituras. E agora, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Mesmo assim o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como hoje se vê. Circundai, portanto, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. A ênfase aqui está em como você responderá à graça de Deus. Graça de Deus quer dizer que Deus ama você. E Ele ama você não porque você é bom ou porque você não é bom. O amor de Deus não é condicional. Ele não está baseado em suas atitudes. Você pode afirmar, Deus me ama, não importa o que eu faça. Se você ama as pessoas com o amor de Deus, então você pode dizer que as ama, não importa o que elas façam. Não há uma razão para você amá-las. O seu amor não é condicional. Ele não depende das atitudes das pessoas. Em nossa casa, nós temos um quadro com a frase, Deus me ama incondicionalmente. Sabe, essa é a primeira coisa que meus filhos veem quando chegam em casa à noite, mesmo que seja além do horário que deveriam chegar. Deus me ama incondicionalmente. No corredor tem outro quadro com a frase, eu amo você incondicionalmente. Quero que meus filhos sejam confrontados com esses 2 fatos toda vez que entrarem na nossa casa, não importa quando e nem como entram. Não importa por onde tenham entrado ou andado, Deus os ama incondicionalmente. Esse é o significado da palavra graça. O amor de Deus não está condicionado a nada. Não depende das suas atitudes. A palavra graça é como uma espada de 2 gumes, ou seja, que corta dos 2 lados. Em primeiro lugar, isso implica que o amor de Deus por mim e as suas bênçãos sobre a minha vida não dependem das minhas atitudes. Isso é muito confortante porque mesmo que suas atitudes durante essa semana sejam boas, você poderia sentir-se inseguro sem saber se poderia manter o mesmo comportamento na semana seguinte. Talvez na semana que vem você poderia dar uma escorregadinha e aí Deus não amaria e nem abençoaria mais você. E por isso você ficaria inseguro. Mas quando você entende a palavra graça, entende que não precisa se preocupar com isso. Deus vai amar você incondicionalmente, não importa o que você faça. Ele ama você por causa da graça dele. Essa é a primeira metade da mensagem sobre a palavra graça. A outra metade é a seguinte: eu não conquisto as bênçãos e o amor de Deus com atitudes positivas e eu não perco sua graça por causa de atitudes negativas. Podemos nos confortar com isso. A razão de Deus me abençoar não é porque eu sou bom. E Ele também não vai me pôr para fora se eu me tornar mal. Deus me ama e pronto. Exatamente. Jesus me ama quando sou bom
e faço o que deveria fazer. Jesus me ama quando sou mau, mesmo que isso o deixe triste. Mas Jesus me ama. E essa é a mensagem da Bíblia. O amor de Deus é assim. Como você responde a isso? Não serve como um estímulo para você? Isso devia estimular você e também a mim a limparmos as nossas vidas e parar com a teimosia e pararmos com o pecado. Devemos desejar agradar a esse Deus que nos ama independentemente de qualquer coisa. Isso deve servir de estímulo para limparmos nossas vidas daquilo que desagrada a Deus e depois, é claro, servi-lo e expressar nossa resposta em gratidão e oração. Depois de nos falar sobre a graça de Deus e a salvação, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, diz assim: Nós vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Nos 10 mandamentos dados através de Moisés, Deus demonstra ser um Deus que tem um objetivo, propósito e ordem para o que faz. O simples invocar o nome do Senhor em vão já é pecado. Isso não tem a ver com o profano, apesar de incluir isso também. Isso se refere a expressar o nome de Deus em adoração e depois não agir de acordo com seu propósito. Você entende? É um pecado pronunciar o nome de Deus em vão. Se o falar o nome de Deus em vão é um pecado, imagine então o pecado que seria receber a graça de Deus em vão. Pense um pouquinho só. Se Deus ama você e derrama todo tipo de bênção sobre a sua vida, Ele salva você e abençoa você com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você recebe a graça, a força e o poder para viver como um cristão deve viver e servir a Deus. Se tudo isso acontece em vão e você nunca faz nada, aí isso é pecado. No capítulo 10, portanto, há uma exortação para não recebermos a graça de Deus em vão. Depois desse sermão, seguem-se outros sermões impressionantes sobre a apostasia. Apostasia quer dizer afastar-se da posição que você tomou com Deus. Vamos dizer que você assuma a seguinte posição: Deus está em primeiro lugar na minha vida e é assim que eu vou servi-lo. Sabemos o que significa assumir compromissos com esse Deus. Se depois de você ter assumido tal compromisso e tomado essa posição, e mais tarde se afastar, então você terá cometido apostasia. A palavra apostasia é composta de 2 palavras. A que indica posicionar-se e a que indica distante. Esse é um pecado muito sério por causa das terríveis consequências que ele traz. Você verá isso quando estivermos estudando o livro de Juízes. Na verdade, podemos observar isso em toda a história do povo hebreu. As consequências da apostasia são impressionantes. Moisés proferiu um sermão muito importante e severo sobre a apostasia. Ele disse: se o meu filho ou filha, ou um parente próximo ou seu melhor amigo tentar afastar você de Deus, mate-o, execute-o, não tenha piedade. Se houver uma cidade que apostatou, destrua-a totalmente e mate todos os seus habitantes. Poxa vida, isso parece duro demais, hein? Entretanto, se você estudar os resultados da apostasia, os cativeiros da Babilônia e da Assíria, verá por que Deus foi tão severo através das palavras de Moisés com respeito à apostasia. Não deixe que a apostasia se prolifere no seu meio. Esse é um importante sermão do capítulo 13 de Deuteronômio. No capítulo 14, há outro sermão, o sermão sobre o dízimo. A palavra dízimo em hebraico significa a 10ª parte. Esse sermão nos ensina que devemos dar a Deus a 10ª parte de tudo que nós temos. Quando estudamos esse tema nas Escrituras, e essa é a primeira vez que o dízimo é ensinado, encontramos a declaração de que o propósito do dízimo é ensinar vocês a colocarem sempre Deus em primeiro lugar nas suas vidas. O dízimo tem um propósito, tem sim. Deus não precisa de 10% da nossa renda. Por que então Deus instituiu a lei do dízimo? Porque Ele queria nos ensinar algo. O primeiro mandamento nos diz: Deus em primeiro lugar. As Escrituras insistirão repetidamente: Deus em primeiro lugar. Deus quer que aprendamos essa lição tão importante. Como Deus nos ensina a colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida? Uma das maneiras é nos dando uma medida de compromisso. Ele sabe se é ou não o primeiro em nossas vidas, mas nós não sabemos.
Por isso o Senhor instituiu o dízimo. O dízimo não existe porque Deus quer 10% de tudo que temos. Deus quer a primeira 10ª parte. Observe bem isto, hein? A primeira 10ª parte. Quando o povo entrou na terra de Canaã, a primeira cidade que conquistaram foi Jericó. Todo o espólio de Jericó foi dedicado a Deus, porque essa foi a primeira cidade que eles conquistaram. Deus quer a primeira parte de tudo que você ganha. Ele quer a primeira 10ª parte, não apenas uma 10ª parte. Além disso, o Velho Testamento nos ensina que o povo também deu ofertas. Além do dízimo, eles também deram ofertas. O dízimo era de Deus. Se eles gastassem o dízimo, estariam roubando a Deus. Isso mesmo. Além do dízimo, eles deram ofertas e sacrifícios. Davi nos deu a definição de um sacrifício. Ele falou assim: não oferecerei a Deus um sacrifício que não me custe nada. Um homem rico pode dar a sua primeira 10ª parte, o seu dízimo, e nem perceber isso. Ele pode dar suas ofertas e nem sentir a perda. Mas dar uma oferta de sacrifício torna todos iguais. O tamanho de sua riqueza é relativo. O sacrifício quer dizer que custou alguma coisa para você. O mesmo se aplica a todos que ofertam. Quanto você precisa dar para que isso doa em você? Até que custe alguma coisa? Se você for muito rico, talvez tenha que dar muito mais até que sua oferta seja chamada de sacrifício. Já percebeu? Talvez você dê o dízimo e também dê ofertas e nem sente isso, nem faz falta no seu bolso. Olha, isso não é sacrifício, hein? No Novo Testamento temos uma palavra que vai além. É a palavra mordomia. Essa era a palavra preferida de Jesus. Você sabe o que significa mordomia? Mordomia significa que tudo pertence a Deus. Quando sou um mordomo, não dou 10% como Jacó fez quando deixou sua casa e teve sua primeira conversa com Deus. Quando entendo o conceito de mordomia, entendo que tudo pertence a Deus e então o assunto passa a ser fidelidade e administração. Um dia estarei diante de Deus e Ele dirá: tudo era meu, o que você fez com tudo que eu deixei para você administrar? Agora eu quero que você preste contas da sua mordomia. Todos nós ouviremos essas palavras assim que passarmos para outra dimensão. Então, não esqueça, prezado ouvinte, Deus precisa sempre estar ocupando o primeiro lugar em nossas vidas. É uma pena, mas o nosso tempo hoje já acabou. Eu gostaria que você continuasse lendo o livro de Deuteronômio e pedindo a Deus que Ele venha abrir seus olhos para você entender e aplicar essas verdades para a sua vida. Até o nosso próximo encontro, então. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.